padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos por graça de Deus para fecundar a nossa vida ao proclamar a palavra e assim experimentarmos a alegria duradoura deste tempo da Páscoa pela certeza da vida que venceu a morte em Cristo. Nossa vida é desafiada a buscar o que é essencial pelo caminho de nossa fé, que nos deve levar para além das aparências, das evidências e do que conseguimos controlar. Nas suas catequeses, o monge ortodoxo, padre Matteo Maschini, diz: para que possamos crer em alguma coisa que está além dos limites do nosso saber, de nossa experiência e mesmo de nossa imaginação, como acontece com a ressurreição dos mortos, são necessárias provas. Contudo, para que possamos receber o que está além da nossa percepção e de nossa lógica, e, portanto, para atingir a força e a natureza da ressurreição, é preciso que um dom espiritual nos seja concedido. Assim, depois que Cristo deu a seus discípulos uma prova de sua ressurreição, para que acreditassem e se alegrassem, nós o vemos vir ao seu encontro e soprar sobre eles a fim de dar-lhes o que ultrapassa sua natureza e sua possibilidade: a própria força da ressurreição. Não simplesmente a ressurreição dentre os mortos, mas a ressurreição no Espírito de Deus, que confere ao homem uma nova natureza que o prepara para uma vida nova espiritual. Uma vida no Espírito de Deus e com Deus, uma vida em que o pecado e a morte não têm poder algum e que não está submetida à ignorância nem ao sofrimento. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amado e amada de Deus, essa palavra nascida do coração misericordioso de Cristo deve infundir em nós uma compreensão nova, sobretudo uma grande alegria, porque ele diz a nós, a mim, a você, a cada um de nós que somos necessitados de força: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é a fonte da qual devemos nos aproximar permanentemente. Nela saciar a nossa sede, nela nos banhar, encharcando-nos da convicção de que é preciso viver como Cristo, misericordiosamente. Ele diz: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou o Pai. E o Pai é Pai de todos nós, não quer que nenhum de nós se perca. E esta é a vontade do Pai, que eu não perca, disse Jesus, nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Isto é, a vida nossa, vivida como dom, plenamente se desabrochando na força do amor de Deus. Porque esta é a vontade do Pai, diz Jesus, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e assim viva para sempre. Eu lembro aqui São Justino Mártir, quando diz numa das suas apologias em defesa dos cristãos: vamos expor de que modo, renovados por Cristo, nos consagramos a Deus. Todos os que estiverem convencidos e acreditarem no que ensinamos e proclamamos e prometerem viver de acordo com essas verdades, exortamos a pedir a Deus o perdão dos pecados com orações de Jesus e também rezar e jejuar unidos uns aos outros.
Nosso primeiro nascimento, nele fomos gerados por um instinto natural, na mútua união de nossos pais. Sem disso termos consciência. Fomos educados no meio de uma sociedade desonesta e em maus costumes. Todavia, meu irmão, minha irmã, para termos também um nascimento que não seja fruto da simples natureza e da ignorância, mas sim de uma escolha consciente, e obtermos pela água o perdão dos pecados cometidos sobre aquele que quiser renascer e fizer penitência dos pecados, é pronunciado o nome do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. É nele, Cristo, que encontramos a nossa força, a força e a direção do nosso caminho. Supliquemos a Deus, unidos a Maria, que é exemplar na união a Cristo, a graça de estarmos profundamente unidos a Cristo, para que o nosso caminho seja fecundo, abençoado e nós possamos participar da vida plena que Ele nos oferece. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira